Seja bem-vindo, comandante! Mais uma aula do nosso curso SAF, a jornada da semente ao fruto. E hoje, então, a chave número 8, caminho versus porta. E será que você já consegue entender que existe uma diferença muito grande entre esses dois? E o grande lance, comandante, é que as pessoas confundem e simplesmente acham que quando passam por uma porta já estão vivendo um caminho novo. E aí é a grande chave para a gente entender, né? Exatamente o que a gente quer dizer e aonde precisa ter atenção nesse aspecto que a gente está falando desse código de hoje. Caminho é exatamente a experiência que você tem para viver. E a porta é simplesmente uma passagem e que muitas vezes é a entrada para esse caminho. Exatamente isso. E o que acontece se você voltar, inclusive nas palavras que a gente encontra, né? Jesus já dizia que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, para você realmente evoluir e viver essa experiência e ter os resultados de alguma coisa que você plantou, você tem que seguir a jornada. E que jornada é essa? Plantar, cuidar e aí sim, lá na frente, de acordo com a semente que você tinha, colher os frutos. Então, é justamente isso que a gente está falando aqui. O grande lance é que as portas, elas separam você de novas experiências, mas a transformação que você vai ter, ela está exatamente nesse percurso. E se a gente parar para pensar, o que as pessoas fazem muitas vezes é passar a vida toda batendo em portas ou abrindo portas, dar uma olhada ali dentro e não segue o caminho e simplesmente sai e vai para um outro um outro local procurar uma nova entrada. E o que acontece é que muitas vezes você simplesmente usa isso como uma desculpa para dizer que está fazendo alguma coisa. Então, o fato de você abrir portas ou até entrar em algumas portas necessariamente não vai te trazer resultados relevantes. Por quê? Porque justamente a transformação que você precisa, o aprendizado, ele está exatamente você passar por esse portal e seguir aquele caminho que está atrás dele. E aí a gente começa dizendo que o caminho mais importante que você tem para seguir, eu diria antes de qualquer outro, é justamente o caminho do autoconhecimento. Por quê? Porque sem você tomar ciência da sua real identidade, sem você ter um vislumbre do que é o seu propósito, né? O que a gente está fazendo aqui, como a gente chegou aqui, né? E o mais importante, né, dentro de todo esse processo é a sua individualidade, né? Você entender que você é um ser único. Falamos isso no vídeo de ontem. E por ser único, você é raro. O que é raro é caro, é especial. Então, assim, não existe ser humano que seja descartável em essência. Cada um está nessa jornada para viver a sua própria experiência. Cada um tem o seu propósito, ainda que muitos caminhos sejam parecidos uns com os outros. Então, o mais importante nessa história é você viver o caminho do autoconhecimento, né? E qual é a porta para esse caminho do autoconhecimento? É justamente o que você está fazendo aqui, é você buscar os acessos, é seguir a orientação de quem já trilhou ou está trilhando esse caminho, é pegar dicas e orientação com quem está indo à frente, obviamente que na direção do caminho que você quer seguir. Muitas vezes a gente, por um senso de coletividade, para não se sentir sozinho, para não sentir a dor da solidão, por falta de conhecimento da nossa essência,
você aceita a seguir com a boiada. E essa é a pior opção que você pode ter. Por quê? Porque a boiada, ela só anda junto porque é a característica de um ser que é a presa e não o predador. A maioria dos predadores caçam sozinhos ou quando se unem, eles têm uma estratégia. Então tudo tem um objetivo. E se você quer simplesmente seguir com a manada, você está indo nos sonhos de outras pessoas, né? E que muitas vezes também não sabem o que estão fazendo e que estão sendo massa de manobra de algum outro governante. Então, toda essa questão, ela mexe justamente com essa chave. Será que você está seguindo algum caminho? Ou será que você está simplesmente batendo em portas a esmo e entrando, dando uma olhada e indo embora? Essa é igual aquela questão de que quando você chega na beira do mar, ou da piscina, ou de um lago, você coloca o pé na água e faz um julgamento por uma experiência muito pequena que você está tendo ali. E que muitas vezes, por não ter o envolvimento mínimo necessário, você tira conclusões que são completamente erradas. Então, meu amigo comandante, o que eu queria deixar para você aqui é exatamente isso. Não basta você passar pelas portas, você tem que experimentar o caminho para saber até se ele é errado, né, ou certo para você. E essa conclusão você só vai tirar se você já tiver seguindo de alguma forma, né, na questão do autoconhecimento, se você já tem alguma noção disso. Então a gente tem que testar todas as portas que a gente encontrar, obviamente, e viver os caminhos que estão atrás dela para saber se eles são convenientes ou não para a gente. E mesmo em relação aos caminhos, a gente tem a questão de que os caminhos eles podem ser fáceis ou difíceis. Você tem um mesmo caminho, às vezes, né, uma mesma direção, às vezes duas opções. Um caminho mais fácil e um caminho difícil, os dois levando para o mesmo lugar. E aí, o que acontece é que, muitas vezes, essa decisão que você toma por qual você vai definir o nível de experiência que você vai ter. Se você vai pelo caminho fácil para chegar em algum lugar, lembrando que as experiências, o valor está no caminho, você vai passar por onde um monte de gente já passou. Então, não é uma experiência exclusiva, não é alguma coisa que vai te trazer um diferencial. Agora, se você escolhe os caminhos mais difíceis, está disposto a errar, está disposto a pagar o preço por esses erros, mas continuar até o objetivo, poucas pessoas vão passar por lá. E com isso, o diferencial que você vai ter é muito grande. E o seu valor tem a ver com as suas experiências. Então, você tem que errar quando você está fazendo uma coisa nova. Por quê? Porque o errar traz o aprendizado. Você pode errar muito, desde que não seja nas mesmas coisas. É exatamente isso que significa você ter um crescimento e um aprendizado. Então, comandante, eu espero que tenha ficado bem claro a questão, né, de caminhos e portas que você encontra na sua vida. Sim, você vai passar por muitas portas, mas encare elas como um simples, não vou dizer um obstáculo, mas uma prova de que você tem que passar, né? Você tem que ter a chave certa para abrir essa porta, muitas vezes, se ela estiver trancada. E a hora que você entrar por essa porta, você só vai poder tirar alguma conclusão se você viver esse caminho. Não basta você olhar do outro lado e seguir, porque pode ser depois da próxima curva que você vai ter as mais belas paisagens. Aí a gente costuma fazer eu costumo dar um exemplo também que é muito eludativo, né? Que a gente pode dizer que ele dá uma ideia que é o seguinte, é igual a história de a porta é o vestibular e o caminho é a faculdade. Eu me formei em física, né? Se vocês acompanharam os vídeos, eu já falei disso antes. Então, muita gente fala que, nossa, você passou em física, não sei o quê. Eu falo que
o vestibular é só a porta. As experiências, as histórias que a gente tem, né? A vivência, ela só vem depois que você trilha esse caminho. Muitas vezes é um caminho árduo, mas a hora que você chega no final, você vai descobrir que se você aproveitou o caminho, valeu a pena, porque quando você chega, você vai ter uma nova porta. E aí é o mercado de trabalho, e aí é você partir para empreender, para fazer alguma outra coisa. E a vida segue passando por portas, e eu espero que você tenha mais caminhos do que, ou tantos caminhos quanto portas que você passou, ao invés de ter só portas que você abriu, fechou e foi embora. Então fica essa dica aí, né, na chave de hoje. Eu queria que vocês, já vou deixar em tela cheia, printassem então esse resumo do que a gente falou, né? E o mais importante de tudo, as experiências que a gente tem para fixar essa ideia. Então, ó, lista aí quais as culpas que você carrega. Por quê? Porque para viver o caminho, para se sentir leve e percorrer esse caminho, você tem que deixar essas culpas para trás, porque senão todo o caminho vai ser pesado. Então, lista aí também 3 atitudes que te deixam frustrado com você mesmo. E quais ações que você pode fazer para mudar esses resultados imediatamente? Coloque alvos de mudança pessoal na vida. Então, por exemplo, quais atividades que te interessam? Quais atividades que te inspiram? Define isso como alvo para você viver esse novo caminho. Então, só o fato de você ter um alvo já vai te dar motivação para começar a se mexer em relação a isso. Liste 3 pessoas que você precisa desapegar, né? Por quê? Porque muitas vezes pessoas que estão próximas a você, que estão fazendo parte da sua vida, que estão aí na sua convivência, a partir do momento que você toma determinados rumos, se essas pessoas não estiverem alinhados na mesma direção, elas podem acabar sendo uma âncora no seu desenvolvimento. Então, se as pessoas continuarem exigindo a sua atenção, mas estão seguindo em caminho errado, você vai ter que desapegar delas. Talvez lá na frente os caminhos se encontrem novamente. Isso costuma acontecer. Mas enquanto você não desapegar, você vai continuar gastando mais energia do que precisava para seguir um caminho. E finalmente, né, então, todos os momentos da vida que você encontrar alguma chateação, momentos, situações, né, perceba que é uma grande oportunidade de aprendizado. Se você tiver evoluído o suficiente, agradeça essa oportunidade. Por quê? Porque é justamente nos momentos de chateação que a gente tem a possibilidade de superar alguma coisa e aprender algo novo. Porque se está te chateando, tem a ver com algum bloqueio, alguma crença que você está carregando ainda. Então, essa é a grande sabedoria que a gente pode tirar desses momentos. A partir do momento que você não depende mais da opinião alheia, que nenhum elogio te deixa lisonjeado demais e nenhuma crítica te abala, você está vivendo livre em relação às pessoas e com certeza os seus resultados vão ser espetaculares. Então é isso, meu amigo comandante, a chave 8 para você aí, mais um código aí, né, para você assimilar e seguir evoluindo nessa jornada da semente ao fruto. Estamos começando a acelerar e eu espero que você esteja acompanhando e fazendo toda a lição de casa aí para evoluir rapidamente também. Eu vou ficando por aqui, comandante. A gente se vê amanhã. Vai cuidar da sua vida. Fui!